O Oceano Índico é vasto de uma forma que mapas não conseguem transmitir. Entre a costa leste da África e o subcontinente indiano, há extensões de água onde o horizonte parece infinito, onde navios do final do século XIX navegavam por semana sem ver terra. Era um oceano estratégico, vital para o Império Britânico, rota de comércio, de tropas, de influência global. E foi ali que um navio da Marinha Real desapareceu sem deixar vestígios claros. O HMS Blenheim era um cruzador protegido da classe Edgar, lançado em 1890. Classificado como cruzador de primeira classe à época de sua construção, não terceira classe no sentido de inferioridade operacional, mas integrante de uma geração anterior que, décadas depois, já era considerada obsoleta diante da rápida evolução tecnológica naval. Ele serviu em diversas estações do Império. Era um navio concebido para longas patrulhas oceânicas, presença estratégica e proteção de rotas comerciais. Tinha grande autonomia, capacidade para operar longe das bases principais, e simbolizava o alcance global britânico. Mas no início do século XX, o mundo naval estava mudando rapidamente. Novos tipos de navios surgiam. Blindagem evoluía. Motores tornavam-se mais potentes. O HMS Blenheim, embora ainda operacional, já não representava a vanguarda da frota. Em 1901, durante a Segunda Guerra dos Boeres, o Blenheim estava envolvido em operações no Oceano Índico e na região sul-africana, transportando tropas e apoiando movimentos estratégicos. Era uma função menos glamourosa que batalhas navais, mas essencial para o esforço imperial. E foi nesse contexto que sua história se torna envolta em incerteza. Diferente de naufrágios dramáticos com explosões e testemunhas, o caso do Blenheim não está associado a um único momento catastrófico amplamente documentado. Não há relato de torpedo, nem de batalha naval decisiva que o tenha destruído. O mistério está ligado à falta de clareza sobre seu destino operacional final e à forma como navios dessa geração foram gradualmente retirados de serviço em circunstâncias pouco espetaculares, mas nem sempre plenamente detalhadas na memória popular. O Blenheim continuou servindo após suas missões iniciais. Eventualmente, como muitos navios da década de 1890, tornou-se ultrapassado diante dos avanços tecnológicos. A virada do século trouxe a era dos dreadnoughts, redefinindo completamente o conceito de poder naval. Navios como o Blenheim passaram a ocupar papéis secundários. E, como muitos cruzadores do período, ele foi posteriormente vendido para desmanche. Mas o que torna essa história interessante não é um desaparecimento explosivo, é a forma como navios do Império podiam operar em regiões remotas, longe do olhar público, enfrentando tempestades, longas travessias e desgaste constante. O Oceano Índico não era cenário de confrontos intensos como o Mar do Norte durante a Primeira Guerra Mundial, mas era ambiente desafiador. Monções, ciclones tropicais, longas distâncias entre portos seguros. Navios a vapor da década de 1890 exigiam manutenção constante. Carvão precisava ser reabastecido com frequência. Sistemas mecânicos eram sensíveis. A tripulação vivia em ambiente de calor intenso nas regiões tropicais. A rotina era exaustiva. Se falamos de desaparecimento misterioso, precisamos ser historicamente precisos. O HMS Blenheim não desapareceu repentinamente em batalha no Oceano Índico. Ele teve carreira longa e foi eventualmente desativado e vendido para sucata em 1907. Mas isso nos permite explorar algo talvez mais profundo. Navios como o Blenheim representam uma geração de guerra naval que existiu entre duas eras, antes dos dreadnoughts, antes da guerra submarina total, antes da aviação naval. Eram máquinas de projeção imperial, navegando vastidões oceânicas onde incidentes poderiam facilmente tornar-se lenda se não houvesse documentação clara. A ausência de um grande episódio final não significa ausência de risco. Cada travessia no Oceano Índico no final do século XIX envolvia perigos reais, falhas mecânicas, tempestades violentas, isolamento geográfico. Se algo acontecesse longe de rotas principais, as informações poderiam levar semanas para circular. Para entender o que significava servir a bordo do HMS Blenheim, é preciso abandonar a imagem moderna de navios automatizados e imaginar um mundo movido a carvão, vapor e disciplina rígida. Lançado em 1890, o Blenheim fazia parte da classe Edgar, cruzadores protegidos concebidos para patrulhar os vastos territórios marítimos do Império Britânico. Não eram encouraçados de linha, mas eram essenciais para garantir presença e autoridade naval em regiões distantes. O Oceano Índico era uma dessas regiões. Ali passavam rotas vitais para o comércio britânico. Índia, África Oriental, Oriente Médio,
todos conectados por corredores marítimos que precisavam ser protegidos. O Blenheim não era apenas um navio de guerra, era símbolo flutuante do império. A bordo, a vida era exigente. O calor tropical penetrava o casco metálico. As salas de máquinas, alimentadas por enormes caldeiras a carvão, eram ambientes sufocantes. Os foguistas trabalhavam cobertos de fuligem, lançando carvão incessantemente para manter pressão adequada nos motores a vapor. O carvão era o sangue do navio. Sem ele, o cruzador ficava imóvel. E reabastecer carvão no final do século XIX era operação pesada e demorada. Tripulações inteiras participavam do processo, muitas vezes em portos improvisados ou ancoradouros distantes. Cada travessia no Oceano Índico exigia planejamento cuidadoso de abastecimento. As monções podiam transformar mares calmos em cenários violentos. Ventos fortes, ondas altas e chuvas torrenciais testavam a estrutura e a disciplina da tripulação. Um cruzador como o Blenheim era robusto, mas não invulnerável. Tempestades no Índico eram conhecidas por sua intensidade repentina. E quando um navio estava a centenas de milhas do porto mais próximo, qualquer falha mecânica tornava-se ameaça real. Embora o Blenheim não tenha desaparecido subitamente em combate, sua carreira se desenrolou em um período de transição tecnológica acelerada. A década de 1890 marcou o auge dos cruzadores protegidos. Mas em 1906, o lançamento do HMS Dreadnought redefiniria completamente o conceito de poder naval. Navios como o Blenheim tornaram-se, quase da noite para o dia, relíquias de uma era anterior. Essa transformação tecnológica é parte essencial da narrativa. No momento de seu lançamento, o Blenheim representava avanço considerável. Possuía armamento respeitável, autonomia oceânica e velocidade adequada para missões de patrulha e proteção comercial. Mas a evolução naval era implacável. Em menos de 2 décadas, novas classes tornaram-se mais rápidas, mais bem armadas e melhor protegidas. A corrida armamentista naval entre potências europeias acelerava-se. O Blenheim continuou servindo, mas cada ano o afastava um pouco mais da linha de frente tecnológica. Durante a Segunda Guerra dos Boeres, iniciada em 1899, o Blenheim desempenhou o papel de apoio logístico, transportando tropas e auxiliando operações no sul da África. Essa função revela algo importante: navios de guerra não servem apenas para combate direto. Eles sustentam campanhas, garantem mobilidade e demonstram presença estratégica. O Oceano Índico, nesse contexto, era rota essencial para reforços e suprimentos. E cada viagem carregava risco implícito. Não risco de torpedo, a guerra submarina ainda não havia redefinido o conflito naval, mas risco de desgaste, de falha técnica, de isolamento em mares abertos. Se um navio sofresse problema estrutural longe de rotas principais, a comunicação poderia levar dias ou semanas. A ideia de desaparecimento misterioso muitas vezes nasce dessa distância geográfica e temporal. Mas historicamente, o Blenheim não desapareceu sem registro. Ele teve fim administrativo, não dramático. Em 1907, foi vendido para sucata. E aqui está o ponto mais interessante. Nem todo navio termina em explosão ou batalha épica. Muitos terminam esquecidos, desativados, desmontados. Mas o fato de não haver um naufrágio espetacular não diminui a importância histórica do navio. O Blenheim representa a fase intermediária da supremacia naval britânica. Um período em que o império dependia de cruzadores espalhados pelos oceanos para manter controle global. Esses navios operavam longe da metrópole. Tripulações viviam meses distantes de casa. Oficiais e marinheiros enfrentavam calor, tempestades, doenças tropicais e a monotonia de longas patrulhas. O Índico não era apenas cenário geográfico, era teste constante de resistência humana e mecânica. O silêncio do oceano podia ser enganador. O perigo nem sempre vinha de inimigo visível. Às vezes vinha da corrosão lenta, da fadiga estrutural, do desgaste acumulado. E isso é parte essencial da história naval que raramente recebe destaque cinematográfico. O HMS Blenheim não afundou misteriosamente em combate. Mas navegou por mares onde muitos outros navios desapareceram ao longo da história. Ele pertence a uma geração de cruzadores que sustentou o império em sua fase de maior extensão geográfica. E seu fim discreto simboliza algo maior: a rapidez com que a tecnologia transforma poder em obsolescência. Um navio que em 1890 representava a modernidade tornou-se ultrapassado em menos de 2 décadas. Essa transição silenciosa talvez seja mais reveladora do que um naufrágio explosivo. O poder naval não desaparece apenas em batalha.
Ele também desaparece quando o mundo muda. Se quisermos compreender de fato o que representou o HMS Blenheim, precisamos olhar além da ideia de desaparecimento dramático e mergulhar no que era, de fato, a guerra naval no final do século XIX. O Blenheim nasceu em uma era em que o Império Britânico dependia do mar como artéria vital. Antes da aviação, antes das telecomunicações modernas, antes da guerra submarina total, eram navios como ele que garantiam que o Império permanecesse conectado. O Oceano Índico não era apenas uma massa de água entre continentes. Era corredor estratégico. Por ele passavam tropas, carvão, munições, suprimentos e, acima de tudo, autoridade política. A presença de um cruzador britânico ancorado em porto distante não era apenas militar, era mensagem. E o Blenheim foi um desses mensageiros flutuantes. Mas operar nessas rotas exigia mais do que armamento. Exigia resistência contínua. As viagens eram longas. O carvão precisava ser reabastecido regularmente, muitas vezes em portos coloniais improvisados. O calor tropical desgastava homens e máquinas. A corrosão marinha era inimiga constante do casco metálico. Cada dia no mar era uma negociação com o ambiente. Os marinheiros enfrentavam monotonia prolongada, alternada com momentos de tensão súbita durante tempestades tropicais. A rotina incluía exercícios de artilharia, manutenção incessante e vigilância constante. O mar não era palco de batalha todos os dias. Mas era ambiente que exigia prontidão permanente. Ao longo dos anos, o Blenheim tornou-se gradualmente parte de uma geração superada pela inovação tecnológica. A virada do século trouxe mudanças rápidas. Motores mais eficientes, armamentos de maior calibre, blindagens mais sofisticadas. O conceito de cruzador protegido começou a perder espaço diante de navios mais poderosos. E então veio 1906. O lançamento do HMS Dreadnought transformou radicalmente a guerra naval. Navios anteriores, mesmo relativamente recentes, tornaram-se obsoletos quase instantaneamente. O Blenheim não afundou sob torpedo. Ele foi superado pelo tempo. E essa é uma forma silenciosa, mas profunda, de desaparecimento. Quando finalmente foi retirado de serviço e vendido para sucata em 1907, não houve manchetes dramáticas. Não houve tragédia em alto mar. Houve encerramento administrativo. Mas isso não significa que sua história seja menor. Navios como o Blenheim sustentaram o império durante décadas de expansão global. Operaram em mares distantes, muitas vezes longe da atenção pública. Garantiram rotas comerciais, transportaram tropas, representaram a autoridade naval britânica em regiões estratégicas. O Oceano Índico foi testemunha dessa presença constante. E embora o Blenheim não tenha desaparecido misteriosamente em combate, ele navegou por águas onde inúmeros navios, mercantes e militares, foram perdidos ao longo da história por tempestades, falhas estruturais ou acidentes. O mistério, nesse caso, não está em explosão final. Está na transição histórica. Há algo profundamente humano nessa transição. Tripulações que serviram em navios modernos em 1890 viram, em menos de 2 décadas, suas embarcações tornarem-se antiquadas. Homens que acreditavam estar na vanguarda tecnológica perceberam que o mundo naval avançava mais rápido do que imaginavam. O Blenheim simboliza esse momento intermediário entre eras. Entre o império confiante da era vitoriana e a corrida armamentista que culminaria na Primeira Guerra Mundial. Entre o cruzador protegido e o Dreadnought. Entre o carvão e a era que começava a flertar com novas formas de propulsão e combate. Talvez o verdadeiro significado da história do HMS Blenheim seja este. Nem todo navio precisa afundar dramaticamente para representar mudança histórica. Alguns desaparecem gradualmente da relevância. Alguns tornam-se parte de uma memória técnica, substituídos por gerações mais avançadas. Mas cada um deles carregou homens reais, enfrentou mares reais e sustentou estratégias reais. O Oceano Índico continua vasto. As rotas imperiais mudaram. O Império Britânico deixou de existir. Mas o Blenheim permanece como símbolo de uma fase específica da história naval, uma fase em que a presença constante era tão importante quanto a batalha. E, às vezes, o desaparecimento mais silencioso é aquele causado pelo avanço do tempo. Quando pensamos no fim de um navio de guerra, a imagem que surge quase sempre é dramática. Explosões, fogo, colunas de fumaça no horizonte, homens correndo pelo convés inclinado. Mas o fim do HMS Blenheim foi diferente, e justamente por isso revela algo mais profundo sobre a história naval. Ele não desapareceu sob as ondas do Oceano Índico em uma noite de tempestade. Não foi torpedeado em batalha épica.
Não se perdeu em meio a um ciclone. O que aconteceu com ele foi algo mais silencioso, e, de certa forma, mais inevitável. Ele foi superado. Durante seus anos de serviço, o Blenheim cruzou rotas estratégicas do Império. Patrulhou águas tropicais. Transportou tropas durante a Segunda Guerra dos Boeres. Representou a presença britânica em portos distantes. Sua tripulação viveu sob o calor do Índico, trabalhou em salas de máquinas sufocantes, enfrentou mares instáveis e longos períodos longe de casa. A vida a bordo era disciplinada e repetitiva. O dia começava com limpeza rigorosa do convés, inspeções, manutenção de equipamentos, exercícios de artilharia. A hierarquia era clara. Oficiais supervisionavam, marinheiros executavam, foguistas alimentavam as caldeiras que mantinham o navio em movimento constante. Cada milha navegada era sustentada por esforço humano direto. O carvão precisava ser carregado manualmente. A fuligem impregnava roupas e pulmões. O calor nas salas de máquinas era intenso. Em águas tropicais, a temperatura tornava-se quase insuportável abaixo do convés. E ainda assim, era rotina. O Blenheim não era apenas uma máquina de guerra. Era uma comunidade flutuante, com centenas de homens vivendo em espaço confinado, sujeitos à disciplina rígida e ao ritmo do mar. Mas o mundo naval mudou rapidamente. O final do século XIX foi marcado por aceleração tecnológica sem precedentes. Novos sistemas de artilharia, blindagens aprimoradas, motores mais eficientes. E então, com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, tudo que veio antes pareceu instantaneamente antiquado. Navios que representavam modernidade em 1890 tornaram-se obsoletos em pouco mais de uma década. O Blenheim foi vítima dessa transição. Não de um torpedo, mas do tempo. Ele não era inadequado para seu momento. Pelo contrário. Foi construído para atender às necessidades estratégicas de um império global. Mas quando a lógica da guerra naval mudou, ele passou a pertencer a outra era. Em 1907, foi vendido para desmanche. Seu casco, que enfrentará mares tropicais e tempestades, foi desmontado. Suas chapas de aço reaproveitadas. Seus canhões removidos. O que antes era símbolo de presença imperial tornou-se material reciclado. Esse é o destino da maioria dos navios de guerra. Poucos terminam como monumentos. A maioria desaparece em silêncio. Mas há algo simbólico nisso. O Blenheim navegou pelo Oceano Índico em um período em que o Império Britânico estava no auge. Era parte da rede que mantinha conexões entre continentes. Era a presença visível de poder. Quando foi retirado de serviço, o mundo estava à beira de uma transformação ainda maior, a corrida armamentista que culminaria na Primeira Guerra Mundial. Navios mais poderosos seriam construídos. Submarinos se tornariam armas decisivas. A guerra no mar passaria a incluir minas, torpedos e, posteriormente, aviação. O Blenheim pertenceu à fase anterior. E sua história nos lembra que o poder naval não é estático. Ele evolui, substitui e abandona o que antes parecia essencial. Talvez o verdadeiro mistério do HMS Blenheim não seja um desaparecimento súbito, mas a forma como navios inteiros, com suas tripulações, rotinas e histórias, podem simplesmente sair da memória coletiva. Ele não afundou em batalha. Não protagonizou desastre famoso. Não gerou manchetes internacionais. Mas navegou por mares estratégicos, sustentou campanhas, representou um império. E depois desapareceu da linha do tempo ativa, substituído por uma geração mais moderna. Isso também é parte da história militar. Porque nem todas as transformações vêm com explosões. Algumas vêm com silêncio administrativo. O Oceano Índico continua vasto. As rotas comerciais mudaram. O império que o Blenheim serviu deixou de existir. Mas a história desse cruzador permanece como símbolo de uma era intermediária, entre o romantismo das velas e a brutalidade industrial da Primeira Guerra Mundial. Ele navegou quando o império parecia permanente. Foi desmontado quando o mundo já estava acelerando rumo a conflitos ainda maiores. E talvez essa seja a verdadeira narrativa. O HMS Blenheim não desapareceu misteriosamente nas águas do Índico. Ele desapareceu na transição entre eras. E às vezes, a mudança mais profunda não é a que explode, é a que substitui. Há algo quase invisível na história do HMS Blenheim, e talvez seja justamente isso que a torna tão significativa. Ele não terminou em um clarão de fogo. Não foi manchete de desastre. Não desapareceu sem deixar rastro no Oceano Índico. Mas navegou em um período em que o mundo parecia estável, antes de perceber que estava à beira de transformação irreversível.
No final do século XIX, o Império Britânico se apoiava em uma rede global de navios como o Blenheim. Eles eram instrumentos de presença, de projeção de poder e de garantia de rotas comerciais. O Índico era um corredor vital entre a Grã-Bretanha, a Índia e a África Oriental. Manter essa ligação significava manter o império coeso. E era nesse oceano que cruzadores como o Blenheim operavam por meses. A rotina de bordo era rígida e implacável. Oficiais mantinham disciplina constante. Marinheiros limpavam, ajustavam, inspecionavam. As caldeiras exigiam alimentação contínua de carvão. O vapor mantinha o navio vivo. No Índico, o calor era quase constante. O ar pesado, a umidade elevada. A ferrugem surgia rapidamente se não fosse combatida. O trabalho nunca cessava completamente. Mesmo em tempos de paz relativa, o navio precisava estar pronto. Porque o império não podia parecer vulnerável. Mas o que a história mostra repetidamente é que nenhum sistema de poder permanece estático. Enquanto o Blenheim patrulhava rotas tropicais, engenheiros navais já trabalhavam em projetos que tornariam sua geração ultrapassada. O ritmo da inovação naval acelerava. Canhões maiores. Blindagens mais espessas. Motores mais potentes. Quando o HMS Dreadnought foi lançado em 1906, redefiniu completamente o equilíbrio naval global. Navios anteriores tornaram-se obsoletos quase instantaneamente. O Blenheim, que havia sido moderno ao ser lançado em 1890, agora parecia relicário de outra fase. Essa obsolescência não veio com alarme. Veio com comparação técnica. E a decisão administrativa foi clara: retirar de serviço. Em 1907, foi vendido para sucata. Seu casco desmontado. Seus metais reaproveitados. Sua silhueta desaparecendo não nas ondas do Índico, mas nos estaleiros de demolição. Mas isso não significa que ele tenha sido irrelevante. Pelo contrário. Navios como o Blenheim sustentaram o império em seu auge territorial. Operaram em mares distantes onde cada visita a porto reforçava a autoridade política. Transportaram tropas, mantiveram presença estratégica, garantiram segurança de rotas comerciais. Eles foram parte essencial da engrenagem que manteve o Reino Unido como potência marítima dominante. E isso é um ponto importante da narrativa histórica. Nem todos os navios que moldam o mundo são aqueles que afundam em batalha. Alguns moldam o mundo simplesmente estando lá. O Índico, onde o Blenheim operou, continua sendo uma das regiões mais estratégicas do planeta. Hoje, navios modernos cruzam suas águas com tecnologia impensável no século XIX. Satélites monitoram rotas. Motores a turbina substituíram caldeiras a carvão. Mas o princípio permanece. Controle do mar significa influência global. O Blenheim foi parte dessa lógica em sua época. E ao ser desmontado, não desapareceu apenas um casco de aço, desapareceu uma fase da mentalidade imperial vitoriana, que acreditava que cruzadores espalhados pelo mundo eram suficientes para manter estabilidade permanente. O século XX provaria o contrário. A Primeira Guerra Mundial demonstraria que tecnologia podia reescrever as regras rapidamente. Submarinos, minas e guerra total no mar alterariam profundamente o equilíbrio. O Blenheim não viveu para ver isso. Mas pertenceu à geração imediatamente anterior à ruptura. Se olharmos com atenção, o verdadeiro peso histórico do HMS Blenheim não está em um evento dramático isolado, mas na rotina prolongada de presença imperial em um dos oceanos mais estratégicos do mundo. O Oceano Índico no final do século XIX não era um espaço vazio. Era um eixo vital do Império Britânico. Por ali transitavam tropas vindas da Índia, suprimentos para a África, correspondências oficiais e mercadorias que sustentavam economias inteiras. Controlar o Índico era garantir a coesão imperial. E controlar significava estar presente. Navios como o Blenheim não eram apenas máquinas de combate. Eram instrumentos de visibilidade política. Quando um cruzador britânico ancorava em um porto colonial, ele simbolizava ordem, autoridade e capacidade de resposta militar imediata. Mas essa presença tinha custo humano constante. A bordo, a vida era marcada por disciplina rígida. O dia começava cedo. Limpeza do convés, inspeção de armas, verificação de cabos, manutenção contínua das caldeiras. O carvão precisava ser armazenado, transferido e alimentado nas fornalhas. Cada travessia dependia de toneladas de combustível. O processo de coaling, o reabastecimento de carvão, era exaustivo. Tripulações trabalhavam cobertas de fuligem, passando cestos de carvão de mão em mão. O calor nas salas de máquinas podia ultrapassar níveis sufocantes,
especialmente em águas tropicais. O Blenheim era um navio movido por esforço humano tanto quanto por vapor. E o Índico não facilitava. As monções podiam alterar o mar em questão de horas. Ventos fortes levantavam ondas pesadas. A estrutura metálica do casco era testada repetidamente. Equipamentos precisavam resistir à corrosão salina constante. Não era necessário um inimigo visível para que o risco existisse. O próprio ambiente era adversário permanente. Durante a Segunda Guerra dos Boeres, o Blenheim foi empregado em funções de apoio, inclusive transporte de tropas e presença estratégica nas rotas que conectavam o Reino Unido ao sul da África. Não era uma guerra naval tradicional, mas dependia profundamente do controle marítimo. Cada soldado enviado, cada suprimento entregue, passava por rotas protegidas por navios como ele. O mar era a estrada imperial. E o Blenheim era um dos guardiões dessa estrada. Mas enquanto esses navios cumpriam suas missões, a tecnologia avançava em ritmo acelerado. O fim do século XIX foi marcado por inovação constante na engenharia naval. Blindagens tornaram-se mais espessas, canhões mais potentes, motores mais eficientes. O Blenheim, quando lançado em 1890, representava modernidade. Era um cruzador protegido com autonomia significativa, adequado para operações oceânicas de longa duração. Mas em menos de 2 décadas, essa modernidade começou a parecer limitada. O lançamento do HMS Dreadnought em 1906 redefiniu completamente o padrão de poder naval. Navios anteriores, mesmo ainda funcionais, passaram a ser vistos como obsoletos diante da nova geração de encouraçados. O Blenheim continuava navegando. Mas o mundo ao seu redor mudava. Essa mudança não era visível no convés. Marinheiros continuavam executando tarefas diárias. Oficiais mantinham rotinas de disciplina. Canhões permaneciam alinhados. Mas estrategicamente, o paradigma estava se transformando. É importante entender que a obsolescência não é fracasso. É consequência natural da evolução tecnológica. O Blenheim não falhou em combate. Não foi derrotado. Ele simplesmente pertenceu a uma geração anterior. E quando chegou o momento, foi retirado de serviço. Em 1907, foi vendido para sucata. O processo de desmanche de um navio de guerra é quase anticlímax histórico. Aço cortado, estruturas desmontadas, peças reaproveitadas. Não a cerimônia grandiosa. Apenas fim administrativo. Mas cada chapa de aço carregava história. Cada convés havia sustentado homens em patrulhas longas. Cada sala de máquinas havia testemunhado o esforço físico que mantinha o navio vivo. O Oceano Índico continua sendo corredor estratégico no século XXI. Mas os navios que o cruzam hoje são radicalmente diferentes. Sistemas digitais, motores modernos, satélites e radares substituíram carvão e vigias em mastros. O Blenheim pertenceu a um momento específico, o auge da confiança imperial vitoriana, pouco antes da corrida armamentista que culminaria na Primeira Guerra Mundial. Ele navegou em uma era que acreditava na permanência do poder marítimo britânico. Mas a história mostraria que nenhum domínio é permanente. Navios envelhecem. Tecnologias mudam. Impérios se transformam. E os oceanos permanecem. Para compreender plenamente o significado do HMS Blenheim, é preciso imaginar o ritmo lento e constante da presença naval no fim do século XIX. Não era uma era de conflitos permanentes entre grandes frotas, era uma era de vigilância contínua. O Império não precisava travar batalhas todos os dias. Precisava estar lá todos os dias. O Blenheim era parte dessa presença constante. Construído como cruzador protegido da classe Edgar, ele foi projetado para longas distâncias. Sua autonomia era uma das suas maiores virtudes. Em um mundo onde bases navais eram escassas e espalhadas por continentes distantes, a capacidade de navegar semanas sem necessidade imediata de reabastecimento era estratégica. Mas essa autonomia tinha preço. O coração do navio eram suas caldeiras a carvão. Para manter pressão adequada e velocidade constante, toneladas de carvão eram consumidas diariamente. O trabalho nas salas de máquinas era físico, repetitivo e desgastante. Foguistas operavam em calor extremo, lançando carvão nas fornalhas sem interrupção significativa. O ritmo do navio dependia do ritmo desses homens. No convés superior, a vida seguia disciplina rigorosa. Inspeções matinais, treinamento de artilharia, manutenção de cordame, limpeza constante para evitar corrosão. O ambiente marinho deteriora metal com rapidez. Cada parafuso precisava de atenção. O Índico acrescentava suas próprias dificuldades. Durante as monções,
O mar podia tornar-se imprevisível. Ondas altas atingiam o casco com força repetitiva. Ventos laterais exigiam ajustes constantes de navegação. Em águas tropicais, tempestades podiam formar-se rapidamente, reduzindo visibilidade e testando o controle do navio. E quando o Blenheim operava próximo à costa africana ou indiana, enfrentava ainda o desafio do calor constante. O interior do navio retinha temperatura. Ventilação era limitada. A fadiga acumulava-se. Não era necessário um inimigo para que a tensão existisse. O ambiente era suficiente. No plano estratégico, o Índico era fundamental para a ligação entre o Reino Unido e a Índia, a joia da coroa imperial. Tropas, suprimentos e correspondência cruzavam essas águas regularmente. O Blenheim e navios semelhantes garantiam que nenhuma potência rival interferisse nessas rotas. A simples presença de um cruzador britânico tinha efeito dissuasivo. Ele não precisava disparar canhões. Sua silhueta no horizonte já era mensagem. Mas enquanto essa presença mantinha estabilidade imperial, as potências europeias investiam pesadamente em inovação naval. A Alemanha expandia sua frota. A França modernizava seus navios. A corrida tecnológica ganhava intensidade. O Blenheim representava a geração imediatamente anterior à explosão dessa corrida armamentista. Era produto de uma mentalidade naval que ainda acreditava que cruzadores protegidos poderiam equilibrar velocidade, alcance e poder de fogo de forma suficiente. Mas a lógica da guerra industrial avançava rapidamente. É interessante observar que muitos navios dessa geração foram retirados de serviço antes mesmo de enfrentarem conflito direto de grande escala. A evolução tecnológica foi tão acelerada que algumas embarcações tornaram-se obsoletas mais rápido do que poderiam provar seu valor em batalha. O Blenheim não foi destruído por inimigo. Foi superado por conceito. Quando o HMS Dreadnought redefiniu o padrão naval em 1906, estabeleceu nova hierarquia. Navios anteriores, mesmo ainda operacionais, tornaram-se secundários. O Blenheim foi vendido para sucata em 1907. Essa decisão não foi dramática. Foi pragmática. Mas cada decisão administrativa carrega implicação histórica. Porque ao desmontar um navio, desmonta-se também parte de uma era. Os homens que serviram a bordo talvez não tenham percebido plenamente a dimensão dessa transição. Para eles, o navio era realidade concreta: metal, vapor, disciplina, rotina. A ideia de obsolescência era conceito distante, formulado em gabinetes estratégicos. No convés, o dia começava e terminava como sempre. Mas a história estava se movendo. O século XX traria guerra submarina, bloqueios navais massivos, comboios escoltados, aviação embarcada. A guerra no mar tornaria-se mais letal, mais tecnológica e mais industrial. O Blenheim pertenceu ao momento imediatamente anterior a essa transformação. Ele navegou quando o império parecia permanente. Foi desmontado quando o mundo já estava acelerando para conflitos ainda maiores. E o Índico, vasto e silencioso, testemunhou essa transição sem alarde. Quando o HMS Blenheim cruzava o Oceano Índico, ele carregava mais do que aço, carvão e canhões. Carregava uma ideia. A ideia de que o Império Britânico era sustentado pelo mar. Na virada do século XIX para o XX, a Marinha Real não era apenas força militar, era estrutura de conexão global. Cada estação naval, cada cruzador destacado em águas distantes, fazia parte de uma rede que mantinha o comércio, a política e a autoridade imperial funcionando como um sistema integrado. O Blenheim era um desses nós dessa rede. Seu casco metálico podia não ser o mais moderno da frota após alguns anos, mas sua presença era estratégica. Ele operava em uma região onde as distâncias eram imensas e as comunicações lentas. Um pedido de reforço podia levar semanas para ser respondido. Um incidente em Porto Colonial exigia resposta local imediata. E isso significava que o navio precisava estar pronto. A vida social a bordo refletia a estrutura rígida da sociedade britânica da época. Oficiais tinham alojamentos separados, refeições distintas e privilégios claros. Marinheiros dividiam espaços coletivos no convés inferior, onde redes eram armadas à noite e recolhidas pela manhã. O espaço era limitado. Privacidade, praticamente inexistente. A rotina criava estabilidade psicológica. Horários fixos para refeições, turnos de vigia, exercícios regulares. A previsibilidade era a forma de manter ordem em ambiente isolado. Mas o isolamento era real. Meses longe da Inglaterra. Cartas demoravam semanas para chegar. Notícias eram fragmentadas. O mundo exterior parecia distante. No Índico,
essa sensação de distância era amplificada pela vastidão do horizonte. Dias inteiros podiam passar sem avistar outra embarcação. O mar e o céu fundiam-se em linha contínua. Para muitos marinheiros, essa solidão oceânica era a parte mais difícil do serviço. Tecnicamente, o Blenheim representava o equilíbrio entre velocidade e alcance que a doutrina naval britânica valorizava na década de 1890. Não era um encouraçado pesado, mas tinha autonomia suficiente para patrulhas extensas. Seu armamento era adequado para confrontos com navios menores ou para impor autoridade em áreas coloniais. Mas a doutrina naval evoluiu junto com a tecnologia. À medida que potências rivais investiam em navios maiores e mais bem armados, a necessidade de modernização tornou-se urgente. A corrida naval anglo-germânica no início do século XX intensificou-se rapidamente. O Blenheim, embora ainda operacional, já não representava a linha de frente dessa disputa. Ele tornou-se parte da segunda linha, útil, mas não decisivo. Essa mudança de status não ocorre de forma dramática. Não há momento específico em que um navio deixa de ser relevante. É processo gradual. Primeiro, novas unidades assumem missões prioritárias. Depois, navios mais antigos são realocados. Por fim, são retirados. O Blenheim percorreu exatamente esse caminho. Há também a dimensão simbólica. Navios de guerra são mais do que máquinas. São expressões físicas de poder nacional. Quando um navio é lançado, há cerimônia, celebração, discurso político. Ele encarna expectativas. Quando é desmontado, raramente é o mesmo ritual. O fim é silencioso. Mas cada chapa de aço removida carrega marcas de mares cruzados, tempestades enfrentadas, homens que serviram. O Blenheim navegou quando o Império Britânico parecia incontestável. Sua retirada coincidiu com um mundo que caminhava para rivalidades cada vez mais intensas. Poucos anos após seu desmanche, a Europa mergulharia na Primeira Guerra Mundial. A guerra naval mostraria facetas muito mais brutais: submarinos, bloqueios econômicos, confrontos industriais massivos. O Blenheim não participou desse conflito. Mas pertenceu ao período imediatamente anterior, quando a confiança imperial ainda era dominante. O Oceano Índico, palco de suas patrulhas, permaneceria estratégico ao longo do século XX. Durante as duas guerras mundiais, seria rota vital novamente. A lógica do controle marítimo continuaria válida. Mas os navios seriam diferentes. Motores a turbina substituiriam caldeiras a carvão. Comunicações por rádio tornariam o isolamento menos absoluto. A aviação naval ampliaria alcance de vigilância. O Blenheim representa um momento em que tudo isso ainda estava por vir. Ele navegou na fronteira entre tradição e modernidade. E essa fronteira é essencial para compreender a evolução do poder naval. Se aprofundarmos ainda mais na história do HMS Blenheim, percebemos que ele faz parte de um momento extremamente específico da engenharia naval britânica. A classe Edgar foi concebida quando o Império precisava de cruzadores capazes de operar longe da Europa, protegendo o comércio e demonstrando presença estratégica em águas distantes como o Oceano Índico. Esses navios não eram projetados para enfrentar encouraçados em linha de batalha. Eram projetados para mobilidade, alcance e versatilidade. Em termos técnicos, possuíam proteção adequada para enfrentar ameaças de sua época, mas priorizavam autonomia oceânica, algo essencial para um império que se estendia por continentes. O Blenheim deslocava milhares de toneladas, carregava armamento significativo para patrulhas coloniais e tinha estrutura robusta para travessias longas. Sua velocidade era respeitável para os padrões da década de 1890. No papel, era ferramenta eficiente para o tipo de missão que a estratégia britânica exigia naquele momento. Mas há algo fascinante na velocidade com que a tecnologia militar pode envelhecer. No momento em que foi lançado, representava modernidade. Em pouco mais de 15 anos, já parecia parte de uma geração anterior. Isso revela o ritmo acelerado da transformação naval na virada do século. A introdução de canhões de maior calibre e maior alcance alterou completamente a lógica do combate naval. A padronização de armamentos pesados nos dreadnoughts eliminou a antiga mistura de calibres típica dos cruzadores protegidos. O conceito de tudo ou nada na blindagem começou a ganhar espaço. O Blenheim pertencia ao período imediatamente anterior a essa ruptura doutrinária. Ele era fruto de uma estratégia que valorizava a dispersão global e controle de rotas comerciais mais do que confronto direto entre grandes frotas. No Oceano Índico, isso fazia sentido. A principal ameaça não era uma frota inimiga poderosa estacionada na região,
mas interrupções no fluxo comercial ou instabilidade em portos coloniais. A presença de um cruzador britânico era suficiente para reafirmar a autoridade. Mas o mundo estava mudando. A ascensão da Alemanha como potência naval introduziu novo equilíbrio de forças na Europa. A corrida naval intensificou-se. Investimentos massivos foram direcionados para encouraçados mais modernos. A guerra passou a ser imaginada em termos industriais, não apenas imperiais. O Blenheim continuava a operar, mas a lógica estratégica global começava a deslocar-se do patrulhamento colonial para a preparação de confronto entre grandes potências. Esse deslocamento redefiniu prioridades. Navios antigos, mesmo ainda funcionais, passaram a ser considerados secundários. A experiência humana a bordo acompanhou essa transição silenciosa. Marinheiros talvez ouvissem rumores sobre novos navios sendo construídos na Grã-Bretanha. Oficiais acompanhavam relatórios técnicos. Mas a rotina permanecia a mesma: manutenção constante, vigilância, disciplina. O contraste entre o ritmo lento da vida no mar e a rapidez das mudanças tecnológicas em estaleiros europeus é marcante. Enquanto homens lançavam carvão manualmente nas fornalhas, engenheiros já projetavam sistemas mais eficientes. Enquanto vigias observavam o horizonte com binóculos, avanços em comunicações começavam a reduzir o isolamento naval. O Blenheim navegava em uma era que ainda dependia intensamente do esforço físico humano. E isso é essencial para compreender seu significado histórico. Quando finalmente foi retirado de serviço e vendido para desmanche em 1907, não foi porque tivesse fracassado. Foi porque o paradigma havia mudado. A história naval não é apenas feita de batalhas decisivas. É feita de substituições graduais, de navios que cumprem seu ciclo e dão lugar a outros. O Blenheim cumpriu seu ciclo. Mas o Oceano Índico que ele patrulhou continuaria sendo estratégico nas décadas seguintes. Durante a Primeira Guerra Mundial, seria rota vital novamente. Durante a Segunda Guerra, enfrentaria ameaças submarinas e aéreas. Os navios mudaram. A lógica do controle marítimo permaneceu. Se há algo que a história do HMS Blenheim nos ensina, é que o desaparecimento nem sempre acontece sob explosões ou tempestades violentas. Às vezes, ele ocorre de maneira quase imperceptível, na transição entre eras. O Blenheim não foi engolido pelo Oceano Índico em uma noite de monção. Não se perdeu em meio a um ciclone tropical. Não foi destruído por torpedos inimigos. Seu desaparecimento foi diferente. Ele desapareceu do presente estratégico. Durante seus anos de serviço, cruzou rotas vitais do Império. Patrulhou mares distantes. Transportou tropas. Representou a autoridade britânica em portos coloniais. Foi parte de uma engrenagem maior que mantinha o Império Britânico conectado através do mar. No Índico, seu casco cortava águas que sustentavam o comércio global. O horizonte vasto era tanto símbolo de oportunidade quanto de vulnerabilidade. Cada travessia era demonstração de alcance imperial. Mas enquanto o Blenheim cumpria suas missões, a tecnologia avançava com velocidade implacável. A corrida naval do início do século XX mudou as regras. A introdução de encouraçados do tipo Dreadnought redefiniu o poder marítimo. O equilíbrio entre alcance, velocidade e armamento foi reavaliado. Navios construídos sob uma lógica tornaram-se obsoletos sob outra. O Blenheim, lançado em 1890 como cruzador moderno, tornou-se, em menos de 20 anos, peça de geração anterior. Ele não falhou. Ele envelheceu. E isso, em história militar, é destino comum. Quando foi vendido para sucata em 1907, não houve batalha final. Houve decisão estratégica. O aço que cruzara oceanos foi desmontado. A estrutura que sustentara centenas de homens foi cortada e reaproveitada. Mas isso não apaga o significado. Porque o Blenheim pertenceu ao momento imediatamente anterior à ruptura definitiva do século XX. Ele navegou em uma era em que o Império Britânico parecia permanente. Em que cruzadores espalhados pelo mundo eram suficientes para sustentar a ordem imperial. Poucos anos depois, a Primeira Guerra Mundial demonstraria que o mar havia se tornado campo de batalha industrializado. Submarinos, minas e bloqueios transformariam radicalmente a guerra naval. O Blenheim não participou dessa guerra. Mas foi parte da transição que a antecedeu. Ele representa o período intermediário, entre a confiança vitoriana e a brutalidade industrial da guerra moderna. O Oceano Índico que ele cruzou continua vasto. As rotas mudaram, as bandeiras mudaram, os impérios mudaram. Mas a lógica permanece: quem controla o mar influencia o mundo. Navios vêm e vão. Tecnologias evoluem.
Impérios ascendem e declinam. O Blenheim não afundou em mistério. Ele desapareceu na mudança. E talvez esse seja o tipo mais silencioso, e mais revelador, de desaparecimento na história naval. Se você chegou até aqui, significa que essa história, silenciosa, distante, quase esquecida, fez você enxergar o mar de outra forma. O HMS Blenheim não terminou em explosão. Não virou manchete dramática. Mas representou uma era inteira da história naval. E é exatamente isso que este canal busca mostrar. Não apenas as grandes batalhas, mas os momentos de transição, os navios esquecidos, as histórias que moldaram o mundo sem que quase ninguém percebesse. Se você gosta de mergulhar fundo na história militar e naval, com contexto real, fatos verificados e narrativa imersiva, este é o seu lugar. Então aproveite agora. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E inscreva-se para não perder os próximos episódios. Porque o mar guarda muitas histórias ainda não contadas. E nós estamos apenas começando.